pondo-a sobre seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia: que não eu veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. E ele era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Podemos assentar. Eu peço que os irmãos olhem com carinho ali para as crianças, senão eles começam a falar alto, e só 25 minutos, mais ou menos, 30 minutos, não custa fazer com que eles fiquem quietinhos só esse instante, né? Esse silêncio para que todo mundo possa ouvir a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia nos fala sobre Agar. Agar, ela era funcionária, escrava ali de Abraão e Sara. Então Sara, tentando ajudar Deus, como tinha passado-se muitos anos e ela não tinha conseguido ficar grávida, então ela ofereceu a sua serva Agar a Abraão. E Abraão, num momento de fraqueza, né, no momento humano de cada um, né, ele aceitou então a oferta de Sara. Aí ele foi, né, e deitou-se com Agar, e Agar concebeu um filho, e esse filho se chamou Ismael. Mas como Ismael não pertencia à promessa, houve um problema familiar dentro da casa de Abraão, porque Ismael cresceu. Com o tempo veio o filho da promessa, Isaque. E Isaque, ele teve ali as suas particularidades com a sua mãe Sara, e Ismael teve aquele ciúme típico de criança, e começou-se então um problema ali dentro da casa. E sobrou para quem? Sobrou para Agar e Ismael. Então Sara pegou e falou assim: olha, pegue a mulher e o seu filho e lança fora. E Deus orou a Abraão, e Abraão falou: faz o que a tua esposa está te falando, porque Deus sabia que aquele problema ali não seria resolvido pelas mãos humanas, e somente Ele poderia trazer solução. Então, o que acontece na vida das famílias e na vida das pessoas? Não existe problema na vida da pessoa, não existe dificuldade que a pessoa mesmo não tenha ido buscar aquele problema para si. Era Sara que tinha falado para Abraão tomar aquela atitude para que o filho fosse gerado. Mas quando veio o problema, então Sara empurrou para Abraão resolver aquele problema. Chegou um momento difícil na vida de Abraão, que era mandar para o deserto, para longe dele, um filho. Então ele pegou um pão, água, colocou sobre os ombros de Agar e despediu ela lá no deserto. Então Agar ficou desesperada, como qualquer mãe ficaria. Está com um filho, está no meio do deserto com as feras, está em grande dificuldade. Então o que ela fez? Ela colocou o seu filho debaixo de uma árvore e foi a uma distância de aproximadamente 25 metros. E a Bíblia diz aqui, vamos lá: e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja
o menino morrer. O menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Qualquer um, em qualquer nação, em qualquer lugar desse planeta, tem a consciência e a noção do tamanho do amor que existe no coração de uma mãe. Toda mãe deseja coisas boas para o seu filho. Toda mãe, ela tem ali, ela tem o seu esforço. Ela aconselha o filho, ela procura o melhor para o seu filho, ela desde criança procura fazer com que o seu filho tome caminho que ele vai e se dê bem na sua vida, mas muitas vezes não é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Muitos filhos tomam caminhos errantes, vão por caminhos que a sua mãe aconselhou que ele não fosse. Ele toma atitudes que vão trazer problema e lá na frente passa por grandes dificuldades e grandes problemas. E quem é que vai ao lado dele, apesar dele não ter seguido os seus conselhos? É a mãe. O pai geralmente diz assim: eu avisei, eu alertei, eu disse para que não fizesse, mas então ele foi e fez, então agora se vire para sair daquele problema. E quantos pais eu já ouvi falar: se meu filho for para cadeia, eu nem visitar vou, porque eu avisei para ele, não faça. Ele fez, então ele vá e se vire. Ou eu estou mentindo? Não. A mãe geralmente ela tem um coração mais mole, ela tem um coração mais quebrantado, ela se preocupa mais com o filho, ela quer saber onde que o filho está. Às vezes o filho está grande, marmanjo, falando grosso, é bruto com ela, quando ela fala as coisas ele responde alto, é mal criado, mas a mãe ali: ô meu filho, não fale assim com a sua mãe, não faça assim. Quantas mães que viajam daqui para São Paulo, daqui para o Nordeste, e ainda faz aquele bolinho, faz aquele alimento que o filho gostava, e chega lá: olha meu filho, eu vim aqui te visitar e trouxe aquele pão, aquele bolo ou aquele alimento que você tanto gosta. Ela atravessa, ela vai, ela procura saber como está o filho, porque ela é mãe. Deus depositou no coração da mãe um grande amor e um grande cuidado pelos filhos. Até mesmo no reino animal a gente vê isso acontecendo. Quantas vezes, uma certa vez eu vi uma cena aonde o cara apontando uma arma para um macaquinho, a macaca entrou na frente do macaquinho e ficou ali escondendo ele para que o cara não atirasse. Eu não sei se ela sabia que ele ia atirar, não sei se não sabia. No reino animal, os gatos, por exemplo, os cachorros, a cadelinha cuida, ela vai lá, ela cata, ela traz. Então até mesmo no reino animal, a mãe sempre tem mais amor pelo filho do que o pai. E hoje é o dia das mães. Hoje é um dia onde as mães ganham presentes, ganham objetos caros, objetos baratos, lembrança que cada um pode dar de acordo com a sua possibilidade. Mas o maior presente que uma mãe pode ter, ela pode conquistar na sua vida, é quando um filho deixa a imundícia do pecado, a vida de lascívia, de bebida e de droga, e entrega a sua vida ao Senhor Jesus e diz: mãe, a partir de agora você não vai mais levantar de madrugada, você não vai nas portas da cadeia me buscar, você não vai mais, mãe, tem que aturar ninguém me xingando aqui, porque agora eu sirvo um Senhor poderoso, e Ele transforma a minha vida, Ele muda-me, glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Andar em caminhos retos. Sim, Jesus, aleluia. Esse é o maior presente que uma mãe pode ganhar na sua vida, porque sabe que aquele filho, se oferecer em droga, ele vai dizer não. Se oferecer em bebida, ele vai dizer não. Ele vai ser um menino de confiança aonde ele andar. Não vai se envolver com mulher casada e não vai se envolver com maloca. Então ali descansa o coração de uma mãe, porque sabe que a partir dali a mão de Deus vai ser com aquela pessoa guiando por onde ela for, porque ao contrário disso, a mãe sabe que existe sempre a preocupação de que alguma coisa muito ruim possa acontecer com aquela vida, porque aquela vida não se entregou ao Senhor Jesus Cristo. É, Jesus. A gente vê no Antigo Testamento a vida de Ana e Eucana. Eucana tinha suas mulheres, a que se destaca é Penina, né? Que ela pega e fica ali atazanando Ana, porque ela não pode ali ter um filho, ela não conseguia ali gerar filhos, ela tinha problemas, até que um dia Ana vai até o templo e começa a orar, e começa a buscar, e diz assim: Deus, me dá um filho, Deus me dá, meu Pai querido, a capacidade de ser mãe, porque ela via entre as suas opositoras dentro de casa, ela via na comunidade de Israel como as mulheres que geravam filhos eram honrados, e ela fez uma promessa: Senhor, quando o Senhor me der um filho, meu Pai, este será nazireu, meu Pai, e eu entregarei ele ao Senhor. E Ana passa com o tempo, Deus ouve a oração de Ana, ele dá um filho chamado Samuel, um menino que foi grande na presença de Deus, foi juiz, foi sacerdote lá no meio do seu povo, foi um homem onde julgou Israel. E ali Samuel, quando pequenininho ainda, logo que desmamou entre 6 e 7 anos, Ana cumpre o seu voto. Tanto tempo demorou para ter um filho, mas Ana pega, leva lá no templo e entrega para Deus o seu filho, e leva com ele, sabe o que, pastor? Leva para ele uma mini blusinha em formato de estola sacerdotal, uma roupinha de sacerdote, mostrando para aquela criança a beleza da pureza, a beleza de se servir ao Senhor. Muito ao contrário de muitos pais irresponsáveis hoje, que pegam uma menininha de 5, 6, 7 anos, coloca aquelas roupinhas desse tamanhinho e coloca na frente de um rádio tocando funk e tanta coisa imunda, e a menina se mexendo ali, e eles aplaudindo. Na internet a gente vê muito isso, mas Ana não fez isso. Ana colocou na mente daquela criança que a coisa mais linda que se tinha sobre a face da terra era servir o Senhor. Aleluia. A história sacerdotal, vamos ensinar o nosso filho desde criança já a servir o Senhor Jesus do modo adequado, e que ele possa aprender o quanto é bom vestir as coisas de Deus no coração, colocando o filho para cantar, colocando o filho para orar, ensinando ele o valor de uma Bíblia. Aquela criança cresce abençoada, não trazendo dor de cabeça aos pais. Um certo pai me disse esses dias, falou: rapaz, é um castigo ser pai hoje em dia. Eu falei: não é. Ele falou: é. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu sei o que eu tenho passado com eles na escola. Rapaz, ele me dizendo, quando dá 00:30 e 1h, quando eles não chegam da rua, o meu coração começa a apertar. Muitas vezes eu saio de madrugada com chuva e frio, coloco uma blusa, eu e a minha esposa, porque ela começa a chorar e me incomodar, e nós saímos de Praia de Leste a Pontal do Sul. Aonde que estão esses meninos? Aonde que eles estão? O que que está acontecendo? Por que que não voltaram embora? Eu falei: meu amigo, isso aí aconteceu porque você não criou ele nos caminhos do Senhor, não ensinou a verdade de Cristo, e aí quando pega um certo tamanho, meu amigo, é só dor de cabeça e problema, violência por parte dos meninos, e hoje em dia também violência por parte das meninas nos colégios